Olá, famílias! Hoje eu quero refletir com vocês sobre a importância de nós compreendermos as etapas do desenvolvimento infantil. E para isso eu vou me apoiar numa experiência que vocês podem fazer em casa com as crianças. Eu vou convidar que vocês agora pensem como uma criança de 3 anos mais ou menos, tá bom? E aí vocês podem replicar em casa. Então vocês peguem 2 vidros exatamente iguais. E aí a gente vai colocar um líquido dentro deles que eles precisam estar exatamente na mesma quantidade. E aí peça para a criança confirmar se está na mesma quantidade e se não está, ajustem. Então eu vou fazer de conta que eu estou falando com uma criança. E aí, gente, tá igual? Ah, esse aqui tem menos? Então vamos ajustar. Ai. Tá na mesma quantidade? Sim? Então tá. Então se tá na mesma quantidade, agora eu vou fazer uma nova experiência. Eu vou pegar um outro copo. E eu vou derramar o líquido nesse copo aqui. E agora perguntem novamente para a criança: qual vidro tem mais líquido? Provavelmente a criança de 2, 3 anos vai falar que este copo aqui tem mais líquido, certo? Agora peçam para uma criança de 4 anos, provavelmente ela já vai ficar mais em dúvida. Peçam agora para uma criança de 5, de 6, de 7, que já conseguirá ter um entendimento que é a mesma quantidade de líquido e o que muda é o formato do vidro. Essa experiência vocês podem fazer em casa também com massinha. Então peguem uma quantidade parecida de massinha e façam uma bolinha na frente da criança e a criança precisa confirmar se tem a mesma quantidade de massinha. Assim que ela confirmar, pegue uma das bolinhas e amasse ela, achate ela. E aí mostra para a criança e aí pergunta novamente: que quantidade tem mais massinha? Que formato tem mais massinha? Provavelmente a criança de 2, 3, talvez 4 anos ainda vai dizer que a massinha que foi amassada, ela tem mais, uma quantidade maior de massinha. Essa experiência de Jean Piaget, que é um grande contribuinte para a compreensão do desenvolvimento infantil, ela é fantástica porque elucida para nós adultos como é importante nós levarmos em consideração as etapas do desenvolvimento infantil. Então, se a criança não tem o conceito ainda do conversar, ela não tem a maturação cerebral e cognitiva para entender o que eu estou falando, como será que ela pode entender, por exemplo, a função de um castigo? Ou a função do fica aqui sentado e pensa no que você acabou de falar, acabou de fazer. Eu quero que você pense no que você acabou de fazer. Você tem noção do que aconteceu? Que expectativa que a gente tem nesse momento? E será que faz algum sentido para a criança isso que eu estou falando para ela? E com certeza é a forma como muitos pais encontram de educar, de colocar limite, de que ela compreenda que não pode fazer isso ou se comportar dessa forma. Mas às vezes a gente esquece de levar em consideração as etapas do desenvolvimento infantil. Então, entender isso é entender que perceber, interpretar, compreender um acontecimento é visivelmente diferente para as crianças pequenas. E entender isso, as nossas expectativas enquanto adultos muda. Então, o significado que as crianças atribuem aos acontecimentos é claramente diferente a forma como os adultos significam os acontecimentos.
Isso não quer dizer que então, bom, então agora eu compreendo as etapas do desenvolvimento infantil, então agora a criança, vou dar permissão para ela fazer o que ela quiser, porque bom, ela ainda é pequena, ela ainda não entende, não é isso. Né? O importante considerar é porque a forma como eu vou resolver esses problemas podem ser diferentes. E eu falo aqui principalmente nas formas coercitivas de punição, que muitas vezes no momento do desespero os pais acabam escolhendo esse caminho e que às vezes só intensifica mais o comportamento, só causa mais revolta ainda nas crianças e se distancia da possibilidade dela agir diferente numa próxima situação que acontecer. Então, e por isso que é tão desafiador essa história de educar, né? De transmitir valores, transmitir habilidades de vida. Porque nós precisamos considerar que primeiro cada filho tem a sua personalidade, tem um jeito singular e que provavelmente, se não são gêmeos, cada um está numa fase do desenvolvimento diferente e que vai exigir jeitos diferentes de resolver os problemas. Então, quanto maiores as crianças, mais desenvolvimento e maturidade emocional, cerebral, para conseguir entender os fatos, os eventos, entender o peso e a medida, o certo e o errado de uma forma mais concreta. Né? Espero que tenha feito sentido para vocês, como eu sempre falo, pois esses são convites à reflexão.